Interativo, edição das 18 horas. Oferecimento Santa Helena Home Center, Dracena, Tupi Paulista e Presidente Epitácio. Olá! Hoje é dia 11 de novembro de 2019, uma segunda-feira com temperatura elevada de manhã e chuva agora no final da tarde. No centro da cidade, a temperatura chegou a marcar 29 graus. Redação e apresentação Davi Silva, edição de vídeo Gabriel Casagrande e no esporte Felipe Crepaldi. E as manchetes que serão transformadas em notícias. Evo Morales renuncia na Bolívia após militares cobrarem sua saída. Prefeito Juliano anuncia verba de R$620 mil para a reforma da escola Valdomiro Machado após denúncia de vereadores. Sindicato dos Servidores Municipais é notificado de que terá que pagar R$44 mil à empresa de cartão de crédito. E, após denúncias de pais e vários vídeos feitos pelo Jornal Interativo, o muro da escola Luísa Roça Ribeiro aqui em Dracena começa a ser refeito. Evo Morales renuncia na Bolívia após os militares cobrarem sua saída. O presidente da Bolívia e o vice-presidente Álvaro Garcia Linera renunciaram seus cargos neste domingo, encurralados pelo levante popular contra o governo e abandonados pelas Forças Armadas, pela polícia e até pelos colaboradores mais próximos. O comandante do Exército, William Calimán, tinha pedido uma renúncia hora antes. Depois de analisar a situação conflituosa interna, sugerimos que o presidente do estado renuncie o seu mandato presidencial, permitindo a pacificação e a manutenção da estabilidade pelo bem da nossa Bolívia. O ex-presidente, escondido em uma zona de coca no centro do país, denunciou domingo à tarde que a polícia está tentando detê-lo com um mandato de prisão ilegal. Em Dracena, o prefeito Juliano anunciou uma verba de R$620 mil para reformar a escola Valdomiro Machado. Num evento realizado nesse final de semana numa igreja evangélica aqui em Dracena, o prefeito, como convidado, pegou o microfone e anunciou a reforma tão esperada. O engraçado é que ela só veio após a denúncia da vereadora Maria Mateus, Juninho do Esporte e Vitinho Palhares, que fizeram vistoria na escola e encontraram diversas irregularidades. Alguns até dizem que o tom que o prefeito falou foi um pouco pesado. Sindicato dos Servidores Municipais é notificado pela Justiça da Vara de Tupã e terá que pagar R$44 mil à empresa de cartão de crédito. O processo, que já vinha correndo na Justiça, já havia tido um pré-acordo com o sindicato e a empresa. A empresa aceitou o acordo e recebeu diversos cheques assinados pelo senhor Caetano e pelo tesoureiro e vereador senhor Igor Tossato. Os cheques voltaram após alguns serem compensados e a Justiça determinou o pagamento em 5 dias após a notificação de 30% do valor e também o restante podendo ser dividido em 6 meses. Falam até em apropriação indébita, pois os valores foram descontados dos funcionários em folha, mas não foram repassados pela empresa. Vale salientar aqui que um outro processo ainda está em andamento, o processo do seguro de vida, a qual os servidores municipais tiveram os seus descontos em folha, mas a empresa de seguro também não recebeu. E o muro da escola Luísa Roça, após várias denúncias, vários vídeos do Interativo, começou a ser refeito pela Prefeitura Municipal. Bastou o muro lateral cair, os pais reclamarem e o Jornal Interativo reclamar em vídeo, que a Prefeitura resolveu a sair da inércia, da impassividade, da incompetência administrativa e começar a fazer o muro. A gente espera que tudo dê certo e essa obra se realize com a maior perfeição do mundo. Vem aí as notícias do esporte. Olá, eu sou Felipe Crepaldi, sou responsável pela apresentação esportiva dessa edição do Jornal das 6 aqui no Jornal Interativo. Então vamos às notícias do esporte. Começando pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se iniciou neste sábado com 2 embates. Primeiro lá no Serra Dourado, o Santos foi enfrentar o Goiás e o Peixe se deu bem, venceu pelo placar de 3-0.
Ainda no sábado nós tivemos o derby, o que muitos julgam como o maior clássico do Brasil. O jogo terminou 1-1, com destaque ao bonito gol do corintiano Michel Macedo, um chute da entrada da área, no qual ele acertou em cheio na gaveta, e o goleiro Walter que defendeu o pênalti de Gustavo Scarpa. No vizinho do jogo, Bruno Henrique empatou, deixando 1-1. Esse resultado que tira as esperanças dos palmeirenses e alarga a distância do Flamengo do primeiro para o segundo colocado do campeonato. A rodada se estendeu para domingo e se iniciou com o Internacional vencendo o Fluminense pelo placar de 2-1 no Beira-Rio. Cruzeiro e Atlético Mineiro cravaram o clássico de Minas e não saíram do zero. Depois do jogo nós tivemos algumas cenas lamentáveis na briga das torcidas. O São Paulo e o Atlético Paranaense jogaram no Morumbi e o Atlético nos últimos minutinhos de jogo venceu o jogo por 1-0. Flamengo enfrentou o Bahia e é mais líder do que nunca, venceu pelo placar de 3-1 jogando no Maracanã. A Chapecoense enfrentou o Grêmio com destaque ao gol de Luciano, uma bonita bicicleta que colocou o único gol do jogo. Grêmio 1, Chape 0. O Fortaleza enfrentou o Ceará no Clássico Nordestino, uma rodada recheada de clássicos, e o Fortaleza levou a melhor. O time comandado por Rogério Ceni venceu por 1-0. Para fechar a rodada nesse domingo, o Vasco enfrentou o CSA lá no Rei Pelé e venceu por 3-0. A rodada se encerra hoje às 8 horas da noite com o embate Botafogo e Avaí. O jogo será no Engenhão. Destaque para os gols de Michel Macedo, Luciano e Soteldo. E o destaque do Cartola dessa semana foi Soteldo, meio-campista do Santos, fazendo 23,20 pontos. Falamos agora rapidamente sobre a Liga Paulista de Futsal. Nós tínhamos falado na semana passada de alguns jogos que já ocorreram. Na sexta-feira, a FIB Bauru perdeu para o São José jogando em casa por 4-2. E o Taubaté jogou em casa e empatou em 1-1 com o Intelli. Os dois jogos da volta serão hoje às 8 horas da noite. Um jogo em São José e o outro em São Carlos às 8 horas da noite. Intelli ou São José serão os adversários do Dracena Futsal. Nós já tivemos também a definição dos classificados. O Indaiatuba venceu o São Caetano por 2-1 no jogo de ida, ou por 2-1 no jogo de volta e 3-1 no jogo de ida. O Indaiatuba está classificado. O Mogi das Cruzes empatou em 2-2 no primeiro jogo e venceu o Pulo do Gato em Campinas por 3-1. O Mogi também está classificado. O artilheiro da liga é o dracenense Dario, com 8 gols até agora. Para fechar o esporte, nós temos o Mundial Sub-17, onde a seleção brasileira enfrenta hoje pelas quartas de final a seleção da Itália, às 8 horas, no Estádio Olímpico de Goiânia. Por hoje é só. Fechamos aqui e desejo a todos uma excelente noite.